Vitória Celeste no esquenta para o Campeonato Brasileiro, para a volta do Campeonato Brasileiro. A Raposa disputou a competição Vitória Cup lá no Espírito Santo. Cruzeiro que venceu o Banfield pelo placar de 1-0. Matheus Pereira, aos 37 do primeiro tempo, ele faz um raio-x desse jogo pra gente. Comentou, acompanhou a Vitória Celeste. Chega mais, comentarista Ale Oliveira. Bem, amigos do apito final, olha, o Cruzeiro conseguiu uma vitória contra o Banfield por 1-0, gol do Matheus Pereira no primeiro tempo, mas, sinceramente, o mais importante foi, eu acho que as conclusões que a comissão técnica, principalmente o técnico Léo Jardim, tiraram para esse jogo amistoso, né? O segundo jogo amistoso nessa retomada aí de atividades antes do Campeonato Brasileiro, da estreia no próximo domingo contra o Grêmio. Porque eu acho que algumas amostragens são importantes para que o Léo Jardim consiga trabalhar nessa semana, eu acho que com mais precisão. Então, o setor defensivo precisa melhorar no combate da jogada aérea. O meio-campo precisa se movimentar mais. A linha ofensiva precisa marcar melhor a saída de bola do adversário. Estou dando aqui alguns exemplos que muitas vezes durante os treinamentos, mesmo que seja um treinamento coletivo, você não tem com exatidão. E o jogo te mostra, eu acho que vários aspectos que podem ser melhorados. O Cruzeiro que jogou contra o time da Argentina com praticamente o seu time titular, diferente do que fez no primeiro jogo amistoso do Vitória Cup contra o Defensa e Justiça. Na verdade, não foi totalmente titular, porque o Wanderson acabou sentindo um desconforto e o Marquinhos ocupou a sua vaga. Mas esse time jogou pelo menos uma hora, porque jogou todo o primeiro tempo e 15 minutos do segundo, e aí ele começou a fazer as trocas e o time sentiu, né? Sentiu não só a falta de entrosamento de algumas peças que entraram no período final, mas também um pouco da falta de preparo físico, que é natural, porque os treinos recomeçaram aí há menos de uma semana e a parte física ela ganha mais espaço no trabalho, no planejamento. Mas acho que no todo foi positivo, principalmente pelo primeiro período, em que o Cruzeiro não só conseguiu marcar o seu gol, mas teve um bom desempenho, chegou mais próximo daquilo que a gente viu do Cruzeiro antes da parada, até porque foram 7 jogos sem perder só no Campeonato Brasileiro, 12 partidas de invencibilidade, juntando também a Sul-Americana e a Copa do Brasil. Então o Cruzeiro na parada ali, ele estava vivendo um grande momento, com realmente um desempenho espetacular, e o objetivo agora, o plano do Leonardo Jardim é de retomar essa melhor condição, talvez não exatamente contra o Grêmio, mas a partir daí tentar fazer o Cruzeiro jogar o que vinha jogando antes das férias, viu? A sequência é que não será fácil. Na retomada do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro tem encontro contra o Grêmio, jogo em casa, Mineirão, com certeza lotado, e depois o Fluminense. Tem aquele fator, né? Bem desgastado no Mundial, tá avançando na competição, mas um time muito forte. É a pegada do Cruzeiro na retomada do Brasileiro, Fiuza. Pois é, vai ser um mês de julho bem puxado, aliás, né? Os próximos meses serão de muitos jogos em poucos dias de descanso e de treinamento. Exatamente por isso o técnico Leonardo Jardim fez questão de destacar, né, a preciosidade desses dias aí para descansar, para recuperar as energias e principalmente para poder treinar agora. Obviamente a pausa para um time que vinha tão embalado como o Cruzeiro acaba quebrando esse ritmo, não é tão benéfico assim, mas acho que essas partidas aí da Vitória Cup foram bem encaixadas nesse planejamento, justamente para isso, para a galera já ir recuperando o ritmo, já ir soltando a musculatura, para o Leonardo Jardim também poder observar alguns que até então ele tinha observado menos, da sequência, da minutagem, como o Ale disse, muito feliz no seu comentário. Às vezes só num jogo você consegue observar algumas coisas que precisam ser melhoradas, aperfeiçoadas, não só para o jogo do final de semana contra o Grêmio, mas para a sequência, obviamente. E o jogo contra o Banfield foi um amistoso e em alguns momentos nada amistoso, né? Foi um jogo bem disputado, com muita entrega dos dois lados, o time argentino também muito aguerrido, né? A rivalidade acaba aflorando e isso faz também com que o jogo tenha uma cara, assim, de mais profissional, de valendo de verdade, e aí você consegue também observar
melhor algumas questões. Mas acho que em especial no primeiro tempo a gente conseguiu ver hoje um Cruzeiro já melhor do que na partida contra o Defensa e a Justiça, e principalmente um Cruzeiro mais próximo em intensidade, entrega, em característica ali de pressão sem a bola, marcação mais alta do que era aquele Cruzeiro antes da pausa pro campeonato. E o objetivo cumprido, né? Vencer é sempre muito bom, dá moral, mas também observar, descansar, ganhar ritmo, enfim. Mas é um trabalho aí do Leonardo Jardim, e tem a questão também que você citava do Fluminense, que a gente nem sabe se esse jogo vai acontecer de fato logo na sequência do Grêmio, né? Porque se o Fluminense se classifica, por exemplo, na terça-feira e fizer a final do Mundial no domingo, o Fluminense, óbvio, vai precisar de um tempo para voltar e para descansar, né, Hugo? Porque aí vai vir de uma maratona. E aí, por outro lado também, mesmo que esse jogo não seja marcado na data prevista, o Cruzeiro deve pegar, claro, um Flu com mais ritmo de jogo. Então, são questões aí que precisam lidar, é o que tem aí, é a realidade, né, Hugo? Dali Fiuza, vamos acompanhar o que disse o técnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim, após a vitória celeste. Acho que acabamos de cumprir aquilo que eram os objetivos, colocar alguns jogadores mais tempo, porque era importante este segundo jogo. Conseguimos também ganhar, que é importante ganhar, mas não é o mais importante. O mais importante, principalmente o que vimos na primeira parte, uma equipa determinada, mesmo com extremamente más condições do relevado. O relevado não estava em boas condições, a bola estava sempre viva. E estas equipas argentinas lutam pela bola como ninguém, não é? E com um relevado destas condições que a bola está sempre viva, e muitas vezes existem muitos choques, mas ainda bem que não houve grandes lesões. Temos só 2 jogadores que levaram pancadas no jogo, mas pronto, e acabamos por terminar este torneio, cumprindo os objetivos, e agora começar na terça-feira a preparar a entrada do campeonato. Com certeza que nós temos uma identidade, já vos tinha falado sobre isso, mas aqui, vocês sabem, no Brasil é muita emoção. No primeiro jogo os jogadores não correram bem pela paragem, pelo estado do relevado que estava muito empapado também. Não conseguimos fazer aquilo que habitualmente faz, toda a gente já estava alarmada. Hoje ganhamos um troféu, toda a gente já fica muito feliz. Não é bem assim, é um processo de quem vem de 15 dias de férias, de paragem, que teve agora os primeiros 12 dias, que foi importante para aumentar a condição física, para fazer 2 jogos de treino para ganhar um pouco de ritmo, e agora esta semana preparar os detalhes que nós preparamos normalmente para os jogos da Liga, não? Em termos de intensidade, principalmente sem bola, acho que foi muito boa. Com bola, o relevado não nos permitia dar outra velocidade no jogo, porque muitas vezes era necessário 2, 3 toques para dominar a bola, e isso prejudicou principalmente a velocidade do jogo em termos qualitativos. Em relação às recomendações, as recomendações era aproveitar este jogo, mesmo o relevado não estando em grandes condições, pelo menos para, em termos estratégicos, em termos de atitude, duelos individuais, que acho que hoje tivemos muito melhor do que no último jogo, para trabalhar os duelos individuais, que vocês sabem que é uma coisa importante para nós, para nos prepararmos para o futuro que já é na próxima semana. Palavras do técnico Leonardo Jardim. O Fiuza, um time intenso e muito determinado, né? Ele ajustou esse time do Cruzeiro. E foi uma estratégia inteligente do Leonardo Jardim. No meio de semana ele começou com uma equipe mais mesclada, digamos assim, né? O lado esquerdo, em especial, na equipe que começou a partida, era toda modificada, com o Gamarra, com o Cauã Prats, com o Kenji. Depois, no decorrer da partida, ele mudou mais o lado direito, ou seja, ele experimentou mais no primeiro tempo, para também dar mais minutagem e ritmo àqueles que jogaram menos até então na temporada, e também por causa da circunstância do jogo, né? Vale lembrar que tinha chovido muito, o gramado muito pesado, então também acaba se tornando um jogo meio perigoso. Ele preservou alguns dos seus principais jogadores, entraram só no decorrer, mas hoje, já pela proximidade da reestreia, digamos assim, na temporada, e por ser um segundo jogo que naturalmente você já teve mais um tempinho para treinar, para se preparar, o primeiro jogo já ajuda também a melhorar a parte física. Aí sim ele entrou com aquele time que a gente considera, né, que ele considera também o time titular
titular, mas ele é muito pé no chão, né? Não é porque no meio de semana não venceu que significa que estava tudo horrível, não é também hoje porque venceu que significa que o Cruzeiro já está na ponta dos cascos, né? Como estava antes da pausa do Mundial. É um trabalho gradativo e, obviamente, essa semana ainda alguns ajustes necessários para encarar o Grêmio no final de semana. Mais da Raposa, eu volto para o Espírito Santo, para Vitória, ele dá o recado, chega mais. Bem, Júnior. Voltamos de Cariacica, Espírito Santo. Deu o Cruzeiro se despedindo da Vitória Cup. Agora é competição oficial contra o Grêmio no próximo domingo no Gigante da Pampulha. O Cruzeiro que está chegando em Belo Horizonte nesse momento e a reapresentação está marcada para terça-feira na Toca da Raposa. O Cruzeiro que teve apenas 2 jogadores que não foram aproveitados na Vitória Cup. Então o técnico Leonardo Jardim, que cumpriu, né, o protocolo, a programação que foi estabelecida, né, contra a equipe do Defensa e do Justiça, a derrota iniciando com o time reserva, hoje com os titulares que participaram boa parte do jogo, inclusive o Cássio, Vidalba, Fabrício Bruno e o Lucas Silva participaram durante todo o tempo, durante os 90 minutos. E a gente que está falando neste momento aqui ainda do estádio Kleber Andrade, que recebeu mais uma vez a equipe do Cruzeiro com uma boa presença de público também. O Cruzeiro que tem dentro da sua reapresentação, vai reavaliar, por exemplo, o Wanderson, não foi titular hoje, não entrou em campo, sentiu ali no aquecimento, mas aparentemente nada que possa preocupar. O Cruzeiro que tem a reapresentação marcada para terça-feira na Toca da Raposa. Tá certo, Hugo?